Oiê! Chegando por aqui de novo, com a internet não querendo colaborar, gente, mas esperando que dê tudo certo dessa vez. Vamos lá? Quem for chegando aí, vai me dando um oi, por favor. Hoje a gente vai convidar a conversar com a Elba Oliveira, minha coach, pessoa que trouxe tanta luz para minha vida. Eu já fiz essa introdução toda aqui, mas eu caí. Peço desculpas. Espero que todo mundo que estava aí antes consiga voltar. Deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live. A gente vai falar então hoje sobre insatisfação e motivação. Como é que a gente faz para transformar insatisfação em motivação? E isso, lógico, tem a ver com perguntas poderosas, como o que a gente faz com o que a gente tem. Ei, pessoal, que bom! Agora sim! Minha internet estava tão ruim, eu entrei aqui, mas não consegui ficar. Agora deu certo, agora as pessoas estão entrando. Oi, oi, oi. Ei, Joyce! Que bom que você voltou, menina. Caí aqui. Vamos ver se a conexão colabora. Deixa eu colocar a Elbinha aqui para conversar com a gente. Esperando a Elbinha entrar. Aí! Oiê! Olá, tudo Tudo bem? bem? Tá me Olha, boa ouvindo noite, bem? gente. Sim, Então tá você bom. também tá? Tô sim. Olha, antes de qualquer coisa, quero te agradecer por você estar aqui. Eu tava falando para elas, na verdade, eu entrei e caí, entrei de novo. A Joyce tá aqui, tá até falando, né, da época de nós Ah, três Joyce. aí. Eu, você e a Amanda, e eu tava aqui contando para elas que você é uma pessoa de muita importância na minha vida, né, na minha caminhada, que trouxe muita luz, mas ainda traz muita luz, mas que, enfim, foi a pessoa que me ajudou a perceber qual era o meu propósito de vida, né? Então, se hoje eu estou aqui falando de finanças para mulheres, foi porque você me ajudou nessa caminhada, né? Você foi minha coach, além de parceira de negócio, além de amiga. E nesse processo de coaching, eu lembro que você trouxe para mim, assim, eu lembro quanta clareza veio naquele dia em que a gente fez, né? A mandala, o ponto doce, e eu falei, caramba, é isso, né? Com a sua ajuda, obviamente. Então, assim, primeiro quero te agradecer por estar aqui e quero pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece, falar um pouquinho de você e da sua trajetória. Oi, gente, boa noite. Agradeço o seu convite, Lúcia. É sempre um prazer estar junto com você em eventos na internet, né? Eu amo a sua energia e você também me trouxe muitas coisas boas, inclusive, né, com a sua mudança de vida. Eu pude aprender muito com a sua trajetória. Aprendo sempre, né, vendo você atuando também. Então, para mim é uma alegria estar aqui com você. Então, eu sou a Elba Oliveira, trabalho com a Lúcia há uns 7 anos, mais ou menos. Já tivemos vários projetos juntas, né, Lúcia? Uhum. Relacionados com maternidade e trabalho, principalmente, né, com qualidade de vida para mães e, e autocuidado materno. Eu trabalho com coaching de qualidade de vida, com negócios voltados para uma vida com mais propósito. E qual o propósito? O propósito de ter uma vida o mais próximo possível daquilo que a gente considera bom para a gente, né? Não são necessariamente grandes propósitos e missões, mas de aproximar cada vez mais a nossa vida daquilo que a gente deseja, né? Eu atuo com coaching há mais ou menos uns 7 anos e nos últimos 2 anos eu tive um negócio, né? Um negócio que foi estruturado com o objetivo de me proporcionar mais qualidade de vida, proporcionar qualidade de vida para mim, para minha família e estender isso a outras pessoas. Esse negócio fechou agora em função da pandemia e aí, em função desse fechamento, estou retomando o trabalho mais exclusivo com o coaching novamente, né? Então, eu gostaria de começar, né, falando sobre esse assunto, justamente
falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? Fiquei refletindo bastante hoje sobre, nossa, será que este é um bom momento para falar sobre motivação, né? Dado que a gente está num momento de insegurança, de incerteza, né? Será que esse é um momento para a gente refletir sobre fazer grandes transformações na nossa vida? E aí, eu entendo que, assim, todas as pessoas estão passando por mudanças, né? E para algumas pessoas, o desafio está sendo... eu estou muito percebendo coisas que quero mudar na minha vida e talvez esse não seja o momento para fazer grandes transformações, né? Para levar a cabo grandes transformações, porque o país está em suspenso, né? E outras pessoas que por outro ângulo aí, elas estão sendo altamente desafiadas a mudar de forma muito rápida, né? Muitas pessoas já perderam o emprego, muitas pessoas já mudaram de atividade, né? O meu exemplo é nesse sentido, né? Assim que começou a pandemia, eu tive que tomar uma decisão rápida a respeito do meu negócio, e aí já tive que fazer uma mudança muito rápida, né? Uma mudança totalmente inesperada, já que o meu negócio, eu estava no pico do crescimento, né? Eu estava acabando de fazer tudo o que era necessário para esse negócio dar certo, e aí eu ia entrar agora num período de relativa tranquilidade com esse negócio, mas aí com a chegada da pandemia a gente teve que rever os planos e mudar rapidamente para a gente não ter uma situação invertida, né? De repente transformar tudo que a gente tinha construído até ali numa dívida, enfim. Então, assim, as pessoas estão vivendo momentos muito diferentes, né? Algumas pessoas estão sendo forçadas a mudar e outras pessoas estão forçosamente tendo que segurar os processos de mudança em função de que não é o melhor momento, talvez, para ficar mexendo peças, né? Mas, de qualquer maneira, é um excelente momento para refletir sobre satisfação e motivação e mudança, né? Porque todos nós estamos tendo a oportunidade ou sendo forçados a refletir sobre a vida que a gente quer ter, né? Então, estamos com bastante tempo para pensar sobre isso. E esse momento aí, é um convite, né, Elbinha? Assim, eu vejo isso, que esse é momento um é um convite. convite para pensar. E até uma coisa que você falou, né? Primeiro que, assim, de tudo que você está trazendo, dá para perceber nessa sua trajetória que o movimento, né? Então, talvez até depois você possa falar sobre isso, mas assim, que o movimento, ele é parte desse processo, né? Então, assim, nossa, não é bem isso que eu quero e vamos nos movimentar, né? Então, assim, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa movimentar quando não tá bom. Mas é um momento em que talvez as pessoas não sintam de fazer as mudanças agora, mas elas estão justamente se deparando com elas mesmas, né? Então é um momento em que a gente tá todo mundo muito voltado para dentro. E pode ser que justamente nesse momento surja uma insatisfação ou apareçam as insatisfações. Então, não só pelo momento que estamos vivendo, mas talvez realmente aflorando, sabe? Essa insatisfação que de repente já estava lá, estava guardadinha, que a gente naquela correria do dia a dia, né? A gente sempre no piloto automático não parou para olhar. E de repente agora a gente está encarando isso, né, de frente. Então, o quanto é um momento, eu acho, importante para falar disso, porque por mais que talvez não seja o momento de, tá, vou mudar, vou fazer alguma coisa, né, talvez pelas circunstâncias, mas de você perceber, que eu acho que perceber isso é o primeiro passo, né? Isso, é um momento em que a percepção está aflorada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma baita oportunidade para perceber isso, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com essa percepção super aflorada, porque ela também pode gerar insatisfações
num nível que a gente pensa que é daquele jeito e, na verdade, não é bem assim. É causada também por este momento, né? Uhum. Então, também isso que você falou do movimento, né? Então, se eu estou insatisfeito, eu gero mudanças. E aí me ocorreu também assim, são vários perfis de pessoas, existem pessoas que têm mais tendência a mudar mais rápido quando está insatisfeito, tem pessoas que ficam mais insatisfeitas com mais frequência do que outras pessoas, né? Eu vou falar assim, um pouco baseada nos atendimentos que eu fiz ao longo desses 7 anos, porque eu me deparo muito com isso e isso é uma coisa que eu gosto muito de atender. Eu gosto de atender pessoas que vêm, que têm determinadas insatisfações, que estão um tanto desorientadas, e aí a gente faz o trabalho justamente de levantar tudo para poder classificar as coisas, colocar em caixinhas e, não, agora entendi que é isso daqui que gera a minha insatisfação. E a partir daqui eu vou realizar as mudanças. Porque também o padrão que mais aparece é o padrão ou de pessoa que não muda, que não consegue gerar força para mudar, ou pessoas que ficam fazendo muitas mudanças em sequência, sempre caindo de volta no mesmo padrão de insatisfação, porque, na verdade, ou elas não pararam para refletir sobre o que gera satisfação, ou elas acham que é uma coisa e, na verdade, é outra, e aí eu mudo e, quando vê, eu já caí no mesmo padrão de novo, no mesmo padrão de novo. Então, um processo mais aprofundado de refletir sobre o que é que traz essa insatisfação pode ser bem importante, né? Aí também acho que é legal falar um pouquinho, né? Contextualizar, né? O que é a motivação. Não vou ficar aqui dando uma aula, né, sobre o que é a motivação, de onde que vem, mas é importante a gente pensar que ela vem da nossa genética, da nossa formação familiar, da nossa educação, das pessoas com quem a gente conviveu ao longo da vida, né? Dos fatos que ocorreram ao longo da vida que me levaram a ser uma pessoa mais resiliente ou mais acomodada, enfim, né? Mas com todos esses fatores, a gente vai mais ou menos desenvolvendo um perfil de satisfação e de motivação, né? A gente desenvolve um padrão de funcionamento que todas as vezes que a gente se depara com determinadas coisas na nossa vida, provavelmente a gente acessa esse mesmo padrão, né? Então é importante um pouco de autoconhecimento até para entender qual é o meu padrão de funcionamento que gera insatisfação e que me leva a querer mudar e que gera energia ou não para a mudança, porque tem gente que até identifica qual é o ponto de insatisfação, mas também não consegue gerar energia para mudar, né? E Você aí tem quer uma questão complementar com alguma coisa? importante que, assim, você tá falando, né? Primeiro, essa questão de gerar energia. E eu acho legal a gente trazer isso, porque as pessoas podem, né, tá ouvindo ou tá, né, pensando, né, pensando no tema. Nossa, insatisfação. Realmente eu tô insatisfeita, mas eu não consigo fazer nada agora que me motive. E essa energia, ela pode ser gerada, né? Então, você tocou num ponto importante. Às vezes a gente se sente sem energia, mas é justamente um processo de autoconhecimento que leva a gente a entender o que é que a gente precisa fazer para gerar essa energia. Então, a gente pode estar se sentindo em determinado momento, né? Eu mesma tenho me sentido assim muitas vezes durante essa pandemia, eu confesso, muito drenada, sabe? Muito cansada, muito exausta, né? Cansada da incerteza, cansada da rotina doida que a gente está vivendo aqui com crianças em quarentena. Mas como é que eu encontro energia? O que é que me energiza? E aí ontem mesmo a gente estava juntas, né, Albinha, fazendo uma conversa, um Zoom. Isso, por exemplo, me traz energia. Isso me reabastece. E eu preciso saber o que é que me motiva, né? Então, porque daí eu vou atrás dessas coisas. E aí você tocou num ponto importante que eu sempre faço esse mesmo paralelo com as finanças, que é nós nos acostumamos a viver com problemas. A gente Uhum. vive com tanto problema, a gente vive, né, às vezes com tanta insatisfação. Então, naquele emprego que não gosta, levando a vida que não gosta, morando na casa que não queria, né, num casamento muitas vezes que não te faz feliz. E a gente se
se acostuma tanto com isso que a gente não entende que existe outra vida. A gente não percebe que existe uma vida para além da insatisfação. É como se essa, porque assim, a gente cresceu vendo nossos pais insatisfeitos muitas vezes, trabalhando no que não gostavam, casados com quem não queriam, numa vida que só reclamavam, com problemas financeiros. E aí a gente vira adulto e a gente está repetindo esses padrões sem questionar, sem entender que na verdade esse não é o normal, né? É assim, é o comum, mas não é o que era para ser. Então, a gente está muito acostumado a simplesmente aceitar isso como normalidade. Mas existe uma vida para além disso. Então, eu falo muito isso com relação ao dinheiro, porque é como se os problemas com dinheiro fossem tão intrínsecos à nossa sociedade, principalmente nós brasileiros, né? Que a gente nem questiona mais se tem como viver sem dívida. A gente acostuma. E esse questionamento, ele requer coragem, porque daí requer também esse mergulho profundo, né? É um processo de autoconhecimento. A gente não tá falando de, ó, faz o seguinte, dá 3 pulinhos, conta até 10, você vai ter motivação. Não, a gente tá falando de o que funciona para você, o que te deixa satisfeito e o que te deixa insatisfeito, né? Qual é a tua vida ideal? Quais são teus valores? Quanto dinheiro você precisa? Nós estamos falando da pessoa, né? Do que tá por trás de tudo. Então não é preto no branco, né? Não é assim, só isso, pronto, né? É bem. Na verdade, está cheio de receita também na internet para se motivar, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Organize isso, vá atrás disso e queira isso que vai dar tudo certo. E aí a gente vai, faz o passo 1, passo 2, passo 3, gera uma pequena motivação, porque tudo que a gente investir um pouquinho de energia vai gerar algum resultado. E tudo que gera um pouquinho de resultado positivo para a nossa vida gera uma bateriazinha a mais, né? Mas a gente precisa talvez entrar num processo mais profundo de descobrir o que é que gera insatisfação na nossa vida e o que gera satisfação, para a gente criar uma grande bateria, né? Uma grande bateria. Toda vez que eu começo fica mais fácil se eu identifico isso, e eu acho que é legal dar uns exemplos daqui a pouco, tem uns exemplos legais aqui, que a partir do momento que eu sei o que gera a minha insatisfação, e que eu sei o que gera a minha insatisfação como um padrão, porque isso também vai mudar ao longo da vida, a gente muda, né? Aos 20 anos a gente não quer a mesma coisa que a gente quer aos 40 anos, né? Mas tem padrões, e conhecer estes padrões faz com que a gente faça o processo de novo mais rápido. Quer dizer que depois que eu descobri meu padrão e que eu aprendi a me motivar e que eu aprendi a me direcionar, eu nunca mais vou ficar insatisfeito na vida, eu nunca mais vou me desmotivar? Não, agora a gente está vivendo a pandemia que tem dia que eu quero passar o dia inteiro dormindo, quero mesmo. Mas o processo de volta é mais rápido. Você não passa 3 meses deitado mais. Porque está muito claro para você o que é. E aí você vai ficando deitado, e você fala, eu preciso levantar daqui, porque eu já sei o que é que eu tenho que correr atrás para mudar isso daqui. Então, assim, esse processo, ele é muito... Eu acho que é legal falar um pouquinho de exemplo, né? Eu tenho uns estudos de caso bons, assim, de pessoas que chegaram para atendimento completamente exauridas, esvaziadas, quase depressivas, querendo muito mudar de trabalho, por exemplo, não preciso... E aí sempre vem, assim, uma coisa assim, né? Tipo, eu sou, sei lá, engenheiro e eu quero virar chefe de cozinha. Aí você fala, meu, da onde que saiu isso, né? Assim, é legal falar, assim, que da maior parte das pessoas que eu atendi, são pouquíssimas as pessoas que atuam na área em que se formaram. É natural ter mudanças, né? A gente vai estagiar num lugar, arruma um emprego, surge uma oportunidade, descobri que eu quero fazer pós-graduação nisso, na verdade eu descobri que eu quero fazer outra graduação, isso é natural, tá? Mas essas coisas assim de, eu sou artesã e agora eu quero virar engenheiro, descobri Eureka e tal, às vezes acontece mesmo, a gente, sei lá, descobriu uma coisa que gostava, mas às vezes é uma fuga, né? Às vezes é assim.
Ou gostava tanto, eu busquei esse curso aqui, estou dando exemplo de engenharia, mas pode ser qualquer curso, arquitetura, design, sociologia, psicologia, artes, enfim. Eu amava muito isso, então escolhi. Só que agora, eu não sei, eu deixei de gostar e assim, me parece tão legal agora fazer gastronomia, porque daí eu vou para a cozinha, eu vou fazer bolos, eu vou abrir uma confeitaria e tal. Aí que eu, como coach, o que eu posso fazer? Eu posso falar, nossa, vambora, vamos abrir essa confeitaria amanhã, né? Mas assim, pode ser interessante fazer uma pequena investigação com essa pessoa para descobrir dentro desta profissão que ela está exercendo ou deste emprego que essa pessoa tem, o que é que está fazendo ela ficar exaurida, sem criatividade, cansada, porque às vezes é o tipo de trabalho que ela está fazendo, é o número de horas que ela trabalha, é a pressão que ela está sofrendo no trabalho, é a remuneração, né? Pode ser. E aí, assim, a maior parte dos casos que eu atendo é só uma questão de ajuste. Não é uma questão de fazer uma grande mudança para outra área, né? Ou de fazer uma mudança para um outro emprego um pouco diferente, mas dentro da mesma área, que vai me proporcionar trabalhar 4 horas por dia, ao invés de 8, ou vai me proporcionar fazer mais viagens, que era uma coisa que eu queria fazer, né? Então, assim, tá vendo como que investigando um pouquinho a gente já começa a descobrir algumas coisas? Tem 2 perfis. Não tem 2 perfis, tem 30 perfis. Mas é legal pensar em 2 para a gente começar a pensar em como as pessoas são super diferentes, né? Existem pessoas que estão super ok em trabalhar numa coisa que não é a paixão dessa pessoa, que não é a coisa que ela mais gosta. Ela fica ali no trabalho, para ela tá tudo bem, ela trabalha das 8 às 5, ela ganha bem, e no final de semana ela faz um trabalho voluntário, e ela viaja, e à noite ela faz um curso de teatro super legal, e para ela tá tudo ok. O trabalho é uma atividade laboral que ela troca por dinheiro. Tá? Existe esse tipo de perfil de pessoa. Tem um outro perfil de pessoa, que é o perfil de pessoa que precisa fazer o que gosta das 8 às 5, senão não fica feliz. Pode ganhar 40 mil reais por mês. Se estiver fazendo uma coisa chata, vai ficar depressivo. Prefere ganhar 2 mil por mês e fazer o que gosta do que ganhar 40 e fazer o que não gosta. Né? Então, assim, também é outra pergunta que a gente precisa se fazer, né? Que perfil que é o meu? Porque a gente fica vendo essas receitas aí na internet e, às vezes, elas não se encaixam exatamente no perfil que a gente tem. Mas aí, será que a gente consegue ficar mudando o tempo todo de emprego, de área, de projeto? Será que a gente tem essa flexibilidade toda? Isso é uma coisa importante da gente colocar também. Vamos lá. Brasil, estamos num país subdesenvolvido, né? A taxa de desemprego está altíssima. Nós não somos um país desenvolvido da Europa. Então, com pleno emprego, com moradia para todos. Então, assim, a gente tem que analisar a nossa situação. No Brasil, dá para a gente mudar de área, de atuação, fazer 2, 3 faculdades? A gente tem condições de fazer mudanças assim tão grandes a nosso bel prazer? Não, a gente não tem, a gente sabe disso, né? Depende, né, do extrato social do qual você faz parte, mas se a gente for pensar socialmente, poucas pessoas têm essa mobilidade toda. E aí, como é que eu faço se eu sou uma pessoa que precisa trabalhar no que gosta e não consegue ter mobilidade? E aí, se a gente pensa que a gente está vivendo um período de pandemia, menos mobilidade ainda eu vou ter, né? Pessoas vão perder o emprego, pessoas vão ter que, né? Que eu preciso fazer? Eu preciso identificar, porque quando eu identifico da onde vem a insatisfação, ainda que eu não consiga fazer alguma coisa para lidar com essa insatisfação agora, eu já sei da onde ela vem. E eu posso fazer medidas paliativas em cima disso. Então, eu não consigo mudar de emprego agora,
não tem jeito, então o que eu vou fazer? Aí tem alguma coisa que eu consigo negociar com o chefe? Eu vou procurar atividades que eu goste para complementar esse período que eu passo trabalhando e tirar um pouco a minha energia do trabalho que eu não gosto. Por exemplo, atendo muitas pessoas que trabalham em banco, né? Uhum. E assim, é difícil você encontrar pessoas que são felizes trabalhando em banco, mas Verdade, porque tem, eu sou filha de dois bancários. mas Infelizmente. tem. Tá? Eu já atendi uma pessoa que era absolutamente contente de ter funcionária pública. Era uma questão de valor para ela. Ela gostava de contribuir, porque tem toda essa aura de que você é funcionário público e o funcionário público morre infeliz no seu cargo, mas tem estabilidade, né? Tem essa aura aí. Cara, isso foi incrível, porque era uma pessoa que falava assim: eu adoro contribuir com a sociedade, desempenhando bem um cargo público. Eu faço bem o que eu faço e assim eu me sinto contribuindo com a sociedade. Então, tem funcionário público feliz, tem pessoa que trabalha em banco que é feliz, mas eu atendo muita pessoa que trabalha em banco e é infeliz. Tá. Só que assim, quando a gente é funcionário público, e eu falo a gente porque eu já fui, é um drama exonerar, é um drama sair do cargo, porque nada como ter estabilidade. A estabilidade é uma coisa que para muitas pessoas traz a sensação de satisfação. Então, fazer. E tem todo o histórico dos nossos pais, né? Que tinha muito cargo público, muito mais do que tem hoje, e a estabilidade era importante, e aí muitos falam pra gente nada melhor do que prestar o concurso público. Então, assim, rola uma pressão enorme em cima de, mas você vai sair do seu cargo público, né? E aí, eu recebo muita gente que é funcionário de banco e que está infeliz e que é funcionário público. E aí eu vou falar para a pessoa, joga tudo para cima, vai embora. O negócio de banco não dá certo mesmo, né? Cara, primeiro, olhar as vantagens de trabalhar no banco, que tem vantagens, né? Toda situação tem prós e contras. E aí, e outra coisa, o que acontece muito é, assim que a gente coloca essa pessoa para realizar alguma atividade que ela gosta, para além do banco, cara, eu não sei quantos por cento, mas praticamente todo mundo que eu atendo, depois que se coloca em outra atividade para além do banco, volta e fala, cara, eu tô trabalhando tão feliz no banco. Uhum. O banco me dá dinheiro, eu vou lá, trabalho X horas por dia, eu parei de implicar, eu não estou mais ligando para a implicância do meu chefe me persegue, eu nem ligo, porque assim minha cabeça está em outro lugar agora. Aí Eu você ia fala, Eu ia falar isso, assim, uma coisa que fica pra mim, disso tudo que você tá falando, que eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, que eu aplico bastante na minha vida, é a questão de mudar o foco, né? É, assim, uma coisa é você escolher, por exemplo, você não gosta do seu trabalho, e você escolhe ficar olhando para o trabalho, o quanto o trabalho é maçante, o quanto você não gosta do trabalho. E outra coisa é você buscar coisas de que você goste para pelo menos equilibrar um pouco essa balança, né? Então, assim, se por acaso, que até a Joy tá aqui, né? A Joyce tá aqui falando que ela pediu exoneração em janeiro, né? E que ela virou a louca da família e tal. E realmente, né? Eu também já pedi demissão de um emprego uma vez que todo mundo falava para mim: você está jogando fora uma oportunidade de ouro. Então eu virei a louca também, né? Aconteceu comigo. Só que, para mim, era uma situação insustentável. Eu não conseguia equilibrar aquela insatisfação. Né? Eu estava realmente adoecendo. Eu acredito que, mesmo o caso da Joyce, que eu sei que é uma pessoa que está super aí antenada, tá, né? Vários processos de autoconhecimento. Então, com certeza não foi uma decisão, né, assim, aloprada. Porém, quando a gente para pensar se existe uma forma de equilibrar, essa é uma forma da gente trazer um pouco de satisfação para a vida, mesmo fazendo coisas que nos deixem insatisfeitos. Até porque, quando a gente fala de vida adulta, quando a gente fala de vida real, assim, é difícil alguém que faça 100% do tempo coisas que goste, né? Por exemplo, uhum. eu odeio lavar louça. Eu odeio lavar louça, mas lavar louça faz parte da minha vida. Eu preciso lavar louça, faz parte do meu mundo.
Eu preciso lavar louça 3 vezes por dia, porque eu faço café da manhã, almoço e janta, eu lavo louça. Agora, não gosto, né? Só que se eu ficar focando na louça que eu tenho que lavar, eu vou odiar a minha vida. Agora, o que que eu posso fazer que eu gosto muito que reequilibra, né? Então, de repente, assim, enquanto eu lavo louça, eu ouço uma música. Enquanto eu lavo louça, eu ouço uma palestra no YouTube. Enquanto eu lavo louça, eu Não, e entender, e conversando. entender, e entender por que eu lavo louça. Uhum. Eu lavo louça porque eu comi. Eu lavo louça porque eu tenho que comer. Eu lavo louça porque eu gosto de morar numa casa limpa. Pronto. Aí que Morar numa tá. casa limpa faz Uhum. muito sentido para mim. Então, eu vou lavar louça porque eu gosto de morar numa... porque eu quero economizar o dinheiro de uma Uhum. empregada doméstica, porque eu prefiro viajar com este dinheiro, né? Porque eu prefiro comer Eu em casa do que odeio. comer fora. E aí eu prefiro, né, Uhum. sujar a louça. E assim, isso também tem um pouco a ver, né, que era uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava, com valores, né? Então você trouxe aqui essa questão de que às vezes você tem que pensar em, né, em coisas, por exemplo, essa questão do funcionalismo público, né? Que para muita gente essa estabilidade traz satisfação e para muita gente traz segurança, né? Para mim, por exemplo, depois que eu fiz o processo de coaching, eu entendi que um dos meus valores mais gritantes, top da lista, é liberdade. Eu entendi por que é que para mim era tão difícil lidar com essa questão da estabilidade que eu cresci ouvindo, né? Para mim a Uhum. estabilidade não faz sentido, para mim a liberdade faz sentido. Tanto que hoje falei para você, né, Albinha? Ai, vamos manter a live? Não vamos? Ai, a gente vai conversando e tal. Essa flexibilidade para mim é muito importante. Então eu precisei encontrar formas de trazer essa flexibilidade para minha vida. Então para mim algumas situações são mais insustentáveis que outras. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais simples, né? Mas algumas pessoas querem morar numa casa, né? E aí as pessoas ficam com aquela ideia fixa na cabeça de que querem comprar uma casa para morar. E com isso, elas se prendem na ideia de comprar a casa, passam a vida toda tentando juntar dinheiro para comprar a casa, não conseguem e se frustram. E são pessoas que passam a vida frustradas porque não conseguiram comprar a casa. Aí é um bom exercício da gente pensar, tá? É comprar a casa que vai me trazer satisfação ou é viver na casa que vai me trazer satisfação? Porque às vezes viver na casa é suficiente, você pode alugar uma casa, você não precisa. Ah, deve ser minha, porque a gente já caiu. Tá me ouvindo agora? É só a imagem também embaçada, eu tô ouvindo, mas A minha vamos ver imagem se tem ficado retorna. assim. Depois, quando eu tô reassistindo as lives, a minha imagem tá ficando muito ruim, mas tem a ver com a velocidade da internet, infelizmente. Mas Não, se você mas estiver agora me borrou ouvindo, de verdade mesmo. é. Agora deu uma borrada. Mas você me ouve bem? Sim. Tá. Porque, assim, uma coisa que é importante a gente pensar é nessa. A Flavinha tá falando que travou. Flavinha, me fala se você ouve, tá? Por favor, se vocês estão me ouvindo. Uma questão que a gente precisa entender é justamente essa questão dos valores, né? Então, assim, o que está por trás do que a gente está buscando, do que, Uhum. né, do que a gente quer para a vida, porque às vezes a gente consegue trazer um pouco daquilo para a nossa vida atual, certo? A gente consegue trazer um pouco, mesmo que a gente não possa mudar o emprego, mas a gente possa fazer uma outra atividade que não seja remunerada, mas que tenha algo a ver com os meus valores, né? Então, de repente, um trabalho voluntário, de repente, alguma coisa, né? Eu tive uma amiga, você falou do banco, eu tive uma amiga que saiu do banco, ela pediu redução de carga horária, então ela passou a ficar meio período no banco e o outro meio período ela foi trabalhar no negócio dela. Então, assim, existem formas da gente fazer isso sem precisar de uma mudança brusca, mas ainda assim visando trazer mais satisfação para a vida, até para compensar, né, a insatisfação e para a gente se sentir mais motivada. E isso que você falou
Nossa, a partir do momento que eu trouxe tal coisa para minha vida, eu comecei a trabalhar no banco mais feliz, né? Eu olho agora para o meu emprego no banco e eu vejo outra coisa. É justamente isso, da gente mudar o foco. Então, o foco que estava no negativo, no quanto aquilo te faz mal, quando a gente tira aquilo, né, ou adiciona algum elemento na nossa vida, faz com que a gente olhe para aquilo com olhos de gratidão, né? Então, a gente muda esse olhar, a gente muda a perspectiva e aí faz toda a diferença, né? Outra coisa que a gente pode prestar atenção um pouquinho também é na questão assim, o que me traz satisfação, né? E tem um pouquinho de cada um, porque assim, fazer o que eu gosto, conquistar algo, ou me dedicar a uma causa. Então vamos lá. Me dedicar a uma causa. Eu trabalho num hospital do câncer, eu trabalho num sindicato. O trabalho é meio chato, porque eu bato carimbo o dia inteiro, mas eu sei que quando eu estou batendo esse carimbo, uma máquina está se mexendo. Então, isso me motiva, né? Conquistar algo. Às vezes eu não estou trabalhando numa coisa que eu quero, que eu gosto, mas eu estou juntando grana para comprar minha casa, eu estou juntando grana para viajar, eu estou ganhando dinheiro para ter as experiências que eu gosto de ter na minha vida, né? Fazer o que eu gosto. Ah, cara, eu adoro fazer isso aqui. Eu adoro tirar fotografia. Eu adoro escrever poesia. Eu adoro atender as pessoas. Eu gosto de criar aqui um design. Então, assim, identifica um pouco. Normalmente a gente vai ter um pouquinho de cada um disso daqui, mas é legal, essas perguntas ajudam a gente a ir identificando o que traz insatisfação e o que traz, agora falando um pouquinho mais, de satisfação, né? Uhum. Porque daí eu vou chegando à conclusão que eu não estou fazendo muito o que eu gosto, nem eu estou trabalhando, não estou conseguindo conquistar as coisas que eu quero, porque eu não estou juntando dinheiro para conquistar as coisas, eu torro tudo, porque quanto mais insatisfeito a gente está, mais a gente torra, né? Eu lembro quando eu era funcionária pública, eu não dava certo com funcionalismo público naquela época. Hoje, talvez, eu tivesse até uma outra atuação dentro do serviço público, porque a gente já fica mais maduro, aí já começa a enxergar essas coisas e até que eu ia gostar de ter um pouco de estabilidade financeira lá, né? Mas assim, eu lembro que eu gastava muito dinheiro na hora do almoço, porque era a hora que eu saía e falava, vou dar uma volta no calçadão. E aí, cara, eu comprava sapato, e um monte de sapato. Não juntava dinheiro para nada. E aí eu lembro que eu fiz a conta do que eu poderia ter comprado se eu tivesse juntado dinheiro direitinho durante o tempo que eu fiquei lá, eu poderia ter comprado um carro para mim. E eu gastei em sapato. Então, assim, é importante a gente refletir sobre: eu estou fazendo o que eu gosto? Fazer o que eu gosto é importante para mim? Eu estou conquistando algo? Conquistar alguma coisa nesse momento é importante para mim? Porque nem sempre é. Conquistar algo não é uma coisa importante para todas as pessoas, né? De novo, cheio de receita na internet, você tem que fazer uma lista das coisas que você quer conquistar na sua vida. Tem gente que não quer conquistar nada, tem gente que quer usufruir experiências. Então, identifique em você qual é o seu perfil, o que te traz satisfação, né? E causa, né? Eu estou fazendo um negócio que, movimenta coisas, né? Gera aí coisas para o mundo, e é isso que é importante para mim. E aí todo o resto fica em segundo plano. Esse é o primeiro plano para mim, né? E aí quando eu identifiquei o que é que eu quero fazer, ou o que eu quero conquistar, ou o que eu quero ajudar a construir, normalmente isso é o gerador de motivação. Né? O que faz a gente se movimentar na direção de alguma coisa? Ou é prazer, ou é obter alguma coisa, ou é contribuir com alguma coisa. Um propósito, né? Uhum. Uhum. E Isso é aí, muito legal da gente pensar, né? Inclusive isso que você falou, nem todo mundo quer conquistar algo, porque tem uma outra coisa assim que pega muito nos dias de hoje, que é essa questão da pressão social.
né, da pressão que existe. Assim, se você entrar no Instagram hoje, todo mundo é magra, linda e rica, né? E é complicadíssimo isso, porque daí você começa a se comparar. Inclusive, eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Já fiz alguns posts sobre isso. A gente começa a se comparar e a gente é sempre menos, né? Porque a gente está sempre se comparando com quem é mais. Então a gente é sempre menos. E começa a achar que tem alguma coisa errada, né? E aí vem essa cobrança de, putz, eu não quero conquistar nada, sabe? E tá tudo bem você não querer conquistar nada, né? E de repente, né? E uma outra coisa, tem gente, como você mesma disse, tem gente que é mais feliz fazendo o que ama e ganhando pouco do que alguém que, né, faz o que odeia, mas ganha muito. Que é o caso também de muita gente que eu atendo. Eu tenho muita gente que ganha muitíssimo bem e que tá infeliz. Porque saúde financeira não tem só a ver com o seu saldo bancário, tem a ver também com o quanto você está fazendo bom uso desse dinheiro. Só que daí você cai nessa questão, você não tem satisfação na vida, você usa o dinheiro como uma ferramenta de compensação. E aí vem essa, né, o uso do dinheiro como válvula de escape, e aí você gasta todo o dinheiro que você tem, ou seja, vira uma bola de neve sem fim, porque daí você tá infeliz de novo, ainda mais infeliz, porque além de tudo agora você tá sem o dinheiro, que é a única coisa que você tinha antes. Então daí você vai, aí você trabalha o mês inteiro arrastado, daí chega o salário, aí você vai e você gasta o salário. Então assim, vira aquela bola de neve sem fim. E muitas vezes isso te leva também para outros caminhos, outros vícios, né? Porque assim como o comprar compulsivamente é uma questão, comer compulsivamente é uma questão, beber compulsivamente é uma questão. A gente começa a entrar em outros vícios também. E são todas formas de você equilibrar algo que está em desequilíbrio. Então, entender que Trabalhar compulsivamente é uma questão. exatamente, né? Muito, assim, tudo pode ser uma fuga, na verdade, né? Até a sua forma de maternar pode ser uma fuga. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, né? E entender: será que eu estou trazendo satisfação para minha vida? Será que eu estou gerando energia e motivação? E realmente parar para pensar o que é que você gostaria na tua vida ideal. E aí a gente esbarra numa questão. Muita gente nesse momento vai falar assim: ah, eu sou mãe, eu tô na quarentena, eu tenho 2, 3, 5 filhos, eu não tenho tempo para nada. E aí tem uma questão que, às vezes, essa medida do tempo também, ela não é proporcional. Então, vou dar um exemplo. Você passa 12 horas por dia, né? Mais 14 horas por dia acordado, sei lá, né? Em tempo útil. Dessas 14 horas, 8 você passa trabalhando, 9. Sobram algumas horas, né? Que você pode tentar trazer um pouco do que você gosta. E lógico, você tem casa, marido, filhos, né? Outros afazeres, mas que você tenha 15 minutos para você. Te traz realização. Eu descobri isso quando eu comecei a ler toda noite. Eu não tenho tempo para ler. Eu não sento no sofá 8 da noite e começo a ler e leio até meia-noite. Não. Eu trabalho muitas vezes, na maioria dos dias, até 10, 10 e meia da noite. Aí, até eu me preparar, escovar dente, tomar banho, né? Me preparar para dormir, 11 horas. Eu leio das 11 às 11 e meia ou das 11 à meia-noite. É o que eu tenho. Mas eu leio todos os dias. Eu não consigo dormir sem ler, porque eu amo ler. E eu não tinha tempo de fazer isso no meu dia. Quando eu comecei a trazer a leitura, mesmo que eu leia 15 minutos por dia, eu sinto que eu estou fazendo algo por mim. E aí entra a questão da medida do tempo. Não precisa ser o mesmo tempo que você passa trabalhando numa coisa que você não gosta, para você compensar com algo que você gosta. Às vezes, 5 minutos do que você gosta gera motivação e energia suficiente para você dar conta do resto, não é? Uhum, sim. Que é a mesma coisa do lavar louça, né? Eu lavo mais louça do que eu leio. Mas assim, quando eu tô lavando louça, às vezes eu tô pensando no livro que eu li ou no livro que eu vou ler. Eu tô pensando naquilo que eu gosto de fazer e que vai compensar, neutralizar pelo menos aquilo que eu tô fazendo que eu não gosto, né? Então a gente vai buscando essas formas. E eu tô falando isso porque a gente precisa pensar em formas possíveis. Então ninguém tá falando aqui pra você, né, pensar em coisas mirabolantes, pra você encontrar aí um tempo para você. Não, não é isso. É lógico que no mundo ideal as mães teriam tempo para si mesmas, né? Mas no mundo de quarentena, no mundo real de quarentena que a gente tá vivendo, talvez seja 5 minutos isso.
Mas se você tiver 5 minutos de alguma coisa que você gosta, já vai se sentir melhor do que não tendo esses 5 minutos, do que não fazendo nada, do que não parando para olhar, né? E as escolhas que vão sendo feitas. Porque assim, se hoje eu tenho 3, 4 filhos, foi porque em algum momento eu escolhi ter 3, 4 filhos. Quantas escolhas a gente faz de forma bastante inconsciente, gerando insatisfações. E, na verdade, assim, qualquer escolha que a gente fizer vai gerar satisfações e insatisfações. Mas a partir do momento que eu começo a me conhecer mais, eu vou fazendo escolhas mais conscientes, mais baseadas naquilo que realmente é um valor para mim. Se o tempo para mim é um valor para mim, eu posso ter 4 filhos? Eu acho que é melhor não, né? Assim como projetos arriscados, dívidas, comprar uma casa cara, enfim, assumir um posto de liderança numa empresa, tudo vai ter ônus e bônus, né? Sim. Mas aí, tá, eu tô numa situação, me vejo numa situação de muita insatisfação, eu não consigo fazer nada do que eu quero, e aí entra nesse ciclo que você falou, né? Foi engraçado que a hora que você falou era justamente que eu ia puxar mesmo, né? Vício em trabalho, vício em comida, vício em compra, vício em salão de beleza, vício em hedonismo, né? Porque antes da pandemia, há uns 2 anos, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ela falou assim: as pessoas estão tão hedonistas, tudo agora é prazer. Chega sábado, todo mundo vai para a praia, aquela fila enorme para a praia. Eu não entendi muito bem na época, mas agora eu consigo entender. Agora que nós estamos na pandemia, eu consigo entender. Que loucura que estava a nossa vida da busca de prazer a todo custo. Tudo tem que ser muito prazeroso. Por quê? Porque minha vida das 8 às 5 não é prazerosa. Então, assim que eu saio do meu trabalho, ou que chega sexta-feira, eu preciso encher a cara, eu preciso comprar, eu preciso lotar o shopping, eu preciso descer para a praia, eu preciso subir para a montanha, eu preciso viajar, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso ir para todos os países, porque minha vida está muito chata, né? E aí, agora, com a pandemia, a gente está tendo a rara oportunidade de perceber, né, que não é bem assim, né? Porque a gente está sendo obrigado a viver sem prazeres. Os prazeres que está dando papel de dormir e comer, encontrar prazer em limpar, em ajudar as crianças nas tarefas, em reconectar de novo para brincar com as crianças, em ficar junto com o seu companheiro em casa, em ler, em assistir um filme. Então, a gente vai, pelo menos aqui comigo, está acontecendo este processo de descobrir de novo as coisas que eu gosto e descobrir de novo qual é a vida que eu quero ter daqui a pouquinho. Quando as coisas começarem a normalizar, eu já vou estruturando uma vida mais parecida com a vida que eu considero nesse momento que é uma vida mais satisfatória para mim. Uhum. E aí, tô tirando foto, tô escrevendo poesia, tô fazendo meu blog, tô reconectando em projetos, e isso aos poucos está me gerando energia. Então, assim, no geral, eu estava detestando chegar perto de fogão e cozinhar. Aí, devagarzinho, eu fui descansando, dormindo e tal, Meu marido estava cozinhando bastante, comecei a comer bem, aí me deu uma vontade de cozinhar. Então, eu tô cozinhando. E aí, cara, eu gosto de lavar louça. Tinha esquecido que eu gosto de lavar louça. Eu adoro lavar louça. Limpa minha cabeça quando eu tô lavando louça, né? Então, e aí com isso, tantas atividadezinhas, eu tô enchendo meu corpo de energia, e aí o que está acontecendo é que eu estou recebendo intuições do que eu tenho que fazer, os projetos estão vindo mais claros na minha cabeça, estou Conexão, despertada. né? Uhum. Conexão, Conexão. e assim, conectei no que eu gosto de fazer, E outra coisa, né, diminuir o Elba? ritmo. Isso que você trouxe, né? O quanto isso é importante, eu acho que isso fica como uma dica, né, para todo mundo. Para de buscar no externo a sua motivação. Porque ela nunca vai ser verdadeiramente satisfeita, né, ou satisfatória, se você continuar buscando no externo. O primeiro passo para lidar com qualquer insatisfação na sua vida é olhar para dentro. E por que é que a gente está descobrindo esses novos prazeres na pandemia?
porque a gente tá sendo obrigado a parar de olhar para o externo. Não dá mais para sair para comprar. Não dá mais para sair para happy hour. Eu tô tendo que me redescobrir. Então eu não Não posso vou me mais ir. anestesiar. Eu não saio Uhum. para me anestesiar. Dói e eu tenho que ficar aqui e resolver essa dor. E como é que eu vou lidar com isso, né? E aí a gente vai descobrindo algumas coisas e assim, encaixando coisas que encaixam na sua vida, talvez muito mais do que as coisas externas, mas que antes você estava viciada nessa busca. Então, assim, isso é muito real. O quanto as pessoas estão percebendo que aquela grandeza de, né, manter aquele padrão de não, eu preciso ir para a praia, não, eu preciso viajar, não, eu preciso ir para o shopping, não, eu preciso comer fora. Cara, quanta gente está percebendo agora quanto dinheiro gastou com comer fora? E não era comer fora que trazia felicidade, né? Às vezes era justamente o desacelerar, mas você não podia desacelerar, porque senão você ganha menos e aí você não consegue sustentar o seu hábito de comer fora. Então, nesse momento em que a vida está fazendo a gente parar e olhar para dentro, é um momento da gente repensar, inclusive, isso, esses nossos hábitos, né? Porque acaba virando um hábito, como eu falei, a gente se habitua a viver na insatisfação. A gente se habitua, a gente se acostuma. E aí a gente só busca formas de compensar. Mas não é compensar, é trazer satisfação para sua vida. Não é simplesmente Mas buscar não eles. traz, né? Não traz, porque é muito vazio. É Uhum, muito. É muito. É, não tô achando o termo, mas sabe? É como você risca o fósforo e ele já apaga. Você risca, ele apaga, você risca, ele apaga. Não alimenta. E uhum, aí é mais compra, mais cerveja, mais vestido, mais sair, mais conhecer gente, mais projeto, mais. E nunca alimenta, porque você não parou. Você não foi fazer uma coisinha que você realmente gosta ali. E aí uhum, esse é o momento do quê? De rever os padrões. Então, vamos rever, de refletir para criar a vida que a gente, de refletir e criar energia. Então, é uhum, descansar, refletir, se dedicar a descobrir as coisas que a gente gosta. Por exemplo, agora já me deu vontade de fazer dança, fazer aula de dança. Não ia ter tempo para fazer isso nunca na minha vida. uhum. Nunca. Agora está dando tempo. Então vamos fazer aula de dança. Vamos gerar energia de dança. É isso. E acho que é mais ou menos isso, né? É isso, né? Mais ou menos. É tudo isso, gente. É tudo isso. Botar no papel. Botar no papel. O que, que é? Que é que está me gerando insatisfação? Que estava me gerando insatisfação e está me gerando insatisfação, porque muita gente está com várias insatisfações em função de estar vivendo uma situação de confinamento, né, em função de com quem convive, de estar com restrição financeira, de não estar conseguindo tempo para fazer tudo que precisa ser feito, né? Nem todo mundo está com tempo de sobra, tem gente que está com falta de tempo porque está Uhum, sobrecarregado com tudo que precisa fazer. Então é isso, pode ajudar a criar uma listinha agora de insatisfações, uma lista de satisfações, se propor a experimentar coisas na quarentena e já ir, sei lá, vislumbrando, cara, quando as coisas começarem a voltar ao normal, que tipo de vida que eu quero ter, né? É muito diferente da vida que eu estou levando agora. Eu percebi que a minha vida é muito pouco diferente da vida que eu estou vivendo agora, dentro da uhum, minha casa, cozinhando, tendo tempo para estar com as crianças, tendo algumas horas para me dedicar a ler, a fazer poesia, tirar foto, editar foto, os projetos enfim, estar aqui compartilhando uhum, na internet, atender cliente. Então, assim, é lavar roupa. Eu gosto de lavar roupa. uhum. É isso, Eu né? gosto. Mas é legal perceber isso, porque muitas vezes a gente tá anestesiado, realmente, a gente tá no automático e não para perceber, e aí acaba não parando para apreciar, né? Mas A enfim. sobrecarga, a sobrecarga atrapalha a gente de enxergar as coisas direito, né? E de Odeio ter essa cozinhar. conexão, né? Que é o que você falou Não, não também. odeio cozinhar, não. Eu odeio ter que cozinhar correndo. Eu Uhum, odeio não ter tempo de fazer supermercado. É isso que eu odeio. Eu gosto de cozinhar. Então, uhum, assim, oportunidade agora realmente de desintoxicar, enxergar
e planejar, né? Não planejar grandes coisas, não, né? Nem sabemos o que que vai ser o mês que vem da nossa vida, Não, mas né? sonhar, né? Mas sonhar, só que também assim, é, o sonhar que eu falo é essa conexão com a sua essência mesmo, né? O que que você quer, qual é a sua vida ideal e realmente ir trazendo um pouquinho disso para hoje, né? Então assim, não espera. Quer uma casa? Não espera juntar o dinheiro para comprar uma casa, sabe? Vê como é que você traz essa casa para tua realidade, né? Troca teu Uhum. apartamento numa casa, mora de aluguel, né? Vai fazer, não sei, pensa. Eu fiz isso, né? Eu fiz isso e eu não me arrependo. Faz 2 anos que eu deixei o apartamento que eu morava para vir morar numa casa de aluguel, porque eu cansei de esperar o momento certo de comprar uma casa para mim. E assim, até quando eu ia passar minha vida dentro de um apartamento que não me fazia feliz, porque eu gosto de quintal, porque agora as galinhas vêm comer no meu quintal, gente, eu acho a coisa mais linda, né? Então, assim, é trazer a felicidade para sua vida, mas é entender o que te faz feliz de verdade. Então, é isso. Quero, né, te agradecer de novo por ter topado, Foi muito por estar bom, foi aqui. muito Acho que a gente legal. tem que fazer várias vezes, outras vezes. Quero agradecer também para quem ficou aí, né, participou, para quem estava aqui assistindo. Super obrigada pelas considerações, né? Desculpa aí o probleminha com a internet. Realmente eu tô essa quarentena tá dando uma sobrecarga de internet aí, vários dias eu tô tendo esse probleminha aí, mas enfim, depois eu vou editar e aí a gente coloca no YouTube editadinho. Mas, Elbinha, gratidão, não só pelo bate-papo, né, mas por ser parte da minha vida, obrigada mesmo. A Nath tá aí, que lindeza. E espero que a gente possa repetir, viu? O convite tá Beijo, feito, gente. venha quando quiser. Beijo. Obrigadão, foi Saudade, muito bom. Nath. Tchau.